Durante a madrugada, em oração, Deus disse: eu irei levar o seu filho. E durante 6 meses, esta mãe orou. E veja só o que aconteceu. Testemunho tremendo. E aí, no dia 18 de abril de 2022, 4 horas da manhã, o Senhor falou pra mim assim: eu vou levar o Gabriel. E foi tão real que o Senhor me mostrou a cena do crime, o Senhor me mostrou a roupa que ele ia morrer, o Senhor me mostrou como ele ia morrer. E ele falou assim: filha, é necessário. E ali eu perguntei: por que, Senhor? É necessário. Ele não me respondeu. Ele só falou assim pra mim: você não vai ter corpo pra enterrar. Você está diante de um testemunho muito forte. Esse testemunho é da missionária Carla Saar, aqui do podcast Pode Crer. Quando você acabar de assistir esse testemunho comigo, vai lá no canal deles, curte, compartilha, segue lá, que você vai estar nos ajudando tremendamente. Agora assista esse testemunho comigo e seja edificado. Eu não teria, o Senhor falou: você não vai ter corpo para enterrar. E aquilo me deixou um desespero tão grande, naquela visão que eu estava tendo às 4 horas da manhã, que era a visão de como se eu estivesse vivendo aquilo, que ele me mostrou a visão eu vivendo. E aí eu entrei em desespero. Então, quando ele me despertou daquela visão, eu acordei desesperada, mandei mensagem pro meu filho, falei: onde que você tá? Ele falou: tô na guarita, que ele trabalhava no hospital HCE do Exército. Ele: mãe, tô na guarita. Eu falei: tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem mesmo? A gente foi conversando e falou: tá tudo bem. Então, o que aconteceu? 6 meses até a morte dele, desde o dia 18 de abril até o dia 10 de outubro, eu não tinha outra coisa a fazer a não ser buscar pela vida do meu filho. Então, nesse período de junho, muito frio, eu comecei a subir monte, eu comecei a ir pra igreja, eu comecei a ir pra tudo quanto é lugar. Senhor, não tira meu filho, não. Não, o Senhor já levou um, não leva o outro. Eu fiquei ali, né, igual Jacó lutando. Não leva meu filho, não. E nessas buscas, eu peguei uma pneumonia severa. Porque tava chovendo ou não, eu estava em cima do monte. Não recomendo isso, tá, gente? Mas eu tava tão desesperada. Sabe aquela mãe, sabe, igual Ana? Eu me derramava: Senhor, então eu fiz um propósito, então começava a chover. Não, eu tenho que cumprir esse propósito, mesmo chovendo, eu ia. Eu peguei uma pneumonia muito severa. E ali, ela foi tão forte a pneumonia, que os medicamentos eram tão fortes, e eu não tenho vergonha de falar aqui. Eu quero até mandar um abraço. O Sérgio Lopes, ele me ajudou muito. Ele é um amigo querido. E ele me ajudou. Eu tava assim, sabe? Eu tinha gastado todos os recursos. Ele falou: não, eu vou te ajudar. Então muitas pessoas, sabe, me ajudaram nesse momento, porque eu já não tinha mais nem o que fazer. E ali o Senhor me restaurou. Quando o Senhor me restaurou, lembra que eu falei que eu estava na casa do pai dos meus filhos? Então, um oficial de justiça chegou no dia 5 de julho na minha casa. Eu estava me recuperando da pneumonia e falou assim: olha, essa casa estava em audiência, você tem que sair dessa casa em 5 dias. Eu achei até que era uma pegadinha, eu peguei o papel e falei assim: mas por quê? Porque já estava rolando um processo ao qual eu não sabia, não tinha assim conhecimento de fato do que estava acontecendo. Eu sabia que ele, né, poderia recorrer. E foi dado favorável para ele, né? Porque era uma casa que a gente estava pagando, né, parcelado. E até então, como eu não era parte da casa, que era ele que, né, que fazia toda a tramitação, foi desfavorável a mim, que eu teria que sair. Só que existe um prazo, né, para poder fazer. Só que o oficial de justiça falou que toda vez ia na minha casa não me achava. Só que eu falei: como? Como que você não me acha? O prazo já tava contando. Eu falei: não tem como eu me mudar de uma casa de 4 quartos, com 2 cachorros. Eu já era casada já nessa época. E sair da minha casa e vou pra onde? Com 5 dias, quem faz uma mudança não tem pra onde ir. Eu não sei o que você vai fazer, mas na quarta-feira o caminhão vai parar aqui. E se a casa não estiver vazia, a gente vai botar tudo na rua. Então eu nem sabia se aquilo era verdade. O desespero foi tão grande que eu não fui no fórum, eu não peguei papel. Não tinha papel do oficial, ele só foi lá e falou com o meu esposo, não estava em casa, e ele me passou tudo, eu entrei em choque. Eu entrei em choque. Falei: e agora? Ele falou: não sei, o que a gente vai fazer? O que eu fiz? Eu peguei todos os meus móveis, deixei na casa de parente, fui distribuindo tudo. Vai vendo tudo, desde a visão até agora. E toda vez que eu ia pra palavra pra pedir uma confirmação: Senhor, o que o Senhor tá fazendo na minha vida? Saía em Jó. Quando saía em Jó, eu fechava. Falei: eu não quero ler Jó, eu sei o que tem aqui. O que eu mais estudei foi o livro de Jó. E aí eu falava: Senhor, fala comigo, o que tá acontecendo? Jó, eu fechava. É o que muitos fazem hoje, é a Bíblia de cardápio, eu só quero as coisas boas. E o Senhor já estava falando comigo ali, eu não estava entendendo o que iria acontecer. Verdade. Então saía em Jó, eu fechava. Aí eu só queria abrir, quando saía alguma coisa boa, eu falava: tá bom. Mas tinha saído em Jó. E aí eu comecei a pegar a Bíblia de outras pessoas, porque aquilo começou a me incomodar. Quem tem algo com Deus, sabe lá no íntimo assim, ele tá falando comigo alguma coisa.
E depois da visão, né, eu falei, não, eu não quero ler Jó, Senhor, eu não quero ler Jó. E aí eu comecei a pegar a Bíblia de outras pessoas e sair em Jó, porque eu queria saber se o problema era com a minha Bíblia. E eu fechava, eu falava, Senhor, eu parei de ler. Falei, não quero mais abrir, que vai sair em Jó mesmo, eu não quero ler. E eu não li Jó. Durante 6 meses, ele falava comigo. E ali eu distribuí meus móveis, fui morar na casa de pessoas, lá eu apanhei. Eu dormi com rato e barata. Eu falo que o Senhor, ele me experimentou em muitas coisas. Hoje eu tenho uma bagagem muito grande. Olha tudo que eu tô falando. E nem tô falando tudo, mas assim, uma bagagem muito grande. E ali eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho pavor de barata. E eu não acreditei, que eu falei, Senhor, eu não vou. Então eu dormia dentro do carro. Sim, eu sofri muito, eu só chorava. Eu emagreci tanto, que se você ver no vídeo do velório, eu tô muito magra. Porque eu já tava emagrecendo, não era daquele dia que a pessoa me viu abatida, mas eu já estava num processo. E eu dormindo com a barata, e era rata, era isso, e apanhando, puxava meus cabelos. Olha, era uma coisa assim, eu fui muito humilhada. Sai daqui! Então assim, pra comer, situações que eu comecei a passar. E eu falei, não, tá bom. E eu só chorava, assim, eu fico assim, emocionada nessa parte com vontade de chorar, porque assim, eu lembro o quanto eu chorava. Assim, por que eu tô passando por isso ainda? E meus filhos na casa de pessoas, né? E não podia ficar na mesma casa. E eu ali passando aquele processo, foi quando a gente tem uma casa própria, né? Eu e meu marido, só que ela tava alugada. Não tem como pegar e falar, sai da casa. E aí a gente alugou uma casa. Falei, vamos alugar uma casa, né? A gente alugou uma casa, fiquei toda feliz no dia 10 de agosto. E falei, nossa, alugamos uma casa. Falei, agora vamos só pegar a mudança na casa dos parentes, tá tudo bem. E ali, passando na rua, eu vi uma placa escrito fretes e mudanças. Eu falei, vou ligar pra esse número aqui pra fazer minha mudança, né? Já aluguei a casa. Quando eu liguei, eu falei assim, olha, senhor, eu achei seu número aqui na rua, o senhor faz fretes e mudança? Ele falou, faço. Eu falei, tá bom, eu expliquei a situação, que teria que ser na casa de várias pessoas. Eu falei, então me dá seu contato que eu vou anotar. Qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Jó. Menino. Meu Deus. Quando ele falou meu nome é Jó. Eu falei, moço, aí ficou uma discussão no telefone. Eu falei, o seu nome não é Jó? Ele falou, meu nome é Jó. Eu falei, não. Eu falei, não é possível que o seu nome é Jó 10 de agosto. Seu nome não é Jó, moço. Ninguém tem o nome Jó. Você conhece alguém com o nome Jó? Você conhece, mas... Aí ele falou, então tá bom. Coloca aí no Google agora. Jó, fretes e mudanças. Você vai ver que vai aparecer. Eu coloquei, tava lá, Jó, fretes e mudanças. Eu não fiz a mudança com ele. Fiquei apavorada. Eu falei, não. Eu conto isso, as pessoas ficam rindo. Eu falei, gente, quando ele quer falar, ele vai usar alguma coisa. E eu falei, não vou fazer a mudança com ele. Não fiz a mudança com outra pessoa. Nada, totalmente diferente. Tudo bem. Cheguei, adorei, arrumei minha casa, coloquei tudo em ordem. Falei, vou agora adorar o Senhor. Agradeci, peguei a Bíblia, fui tirar uma palavra, saiu em Jó. Falei, não é possível. Falei, já tá tudo bem. Saiu em Jó. E ali, eu mais uma vez fechei. E na outra noite, eu fui agradecer ao Senhor de novo e saiu em Jó. E eu falei assim, eu vou ler. Eu pensei, deixa eu ler, né? Eu não li durante esse tempo todo, deixa eu dar uma lida. E isso aí já era setembro. Setembro, quando eu abri e falei, eu vou ler. Já ia entrar setembro. Só que alguma coisa aconteceu, que é de 2 andares, eu desci e fechei e não vi mais. Eu não li. Eu não li. E ali passou setembro, quando chegou outubro. Quando chegou no dia 30 de setembro. Perdão, quando chegou no dia 30 de setembro. Eu estava passando de carro, tinha uma igreja do lado esquerdo. O senhor falou assim, entra ali. Eu olhei. Já era 9 horas da noite. Falei, mas não tem mais culto, portão fechado. E luzes acesas. Eu desci do carro, entrei. Eles estavam comendo sopa. Tava tendo uma confraternização. E eu sem graça. Falei, oi, tudo bem? Boa noite. Aí que o senhor falou pra eu entrar aqui. Ele, você quer comer? Eu falei, não. Quero uma oração. Porque meu coração tá angustiado. Era 10 dias antes do meu filho ser assassinado. E ali... Quando eu entrei naquela igreja, ele falou assim, você só espera a gente comer? Eu não tava entendendo nada. E eu olhando, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? O povo tá comendo, não tem nem culto mais. E eu esperando quietinha. Tinha até um casal comigo de evangelista. Aí eu falei, tá bom. Quando acabaram de comer, falou, vem cá. Aí reuniram 7 pessoas e vamos orar pela irmã. Eu não conhecia, ninguém me conhecia também. E começaram a orar. Quando começaram a orar, o Senhor, ele tomou o pastor da igreja. Foi algo tão sobrenatural, assim, que não sei te explicar o que aconteceu naquele dia. Ele tomou a igreja inteira, que estava ali numa confraternização. E ele andou de costas, olhou pra mim, já não era, mas ele era o Senhor falando na boca dele. Ele falou assim, antes do ano acabar, eu sopro teu nome na terra. Isso é muito forte que eu vou falar aqui.
Antes do ano acabar, eu sopro teu nome na terra. Te farei conhecer em todos os lugares fora do país. Te dei um nome. Eu não falei aqui, né? Mas o Senhor já me usou pra curar câncer. Eu tenho um dom de cura. Nada eu falo assim, eu costumo dizer, quanto mais é dado, mais é cobrado. O Senhor já me usou pra ressuscitar um bebê. O Senhor já me usou pra várias coisas, sabe? Mioma, hemorragia, é uma coisa sobrenatural, não é de mim, tá? Ele fala assim, toca ali nela. Eu nem sei o que a pessoa tem. E a pessoa me fala assim, olha só, na hora estão com hemorragia. Olha, o bebê que tava morto, que é a terceira curetagem que eu ia fazer, e eu não poderia mais engravidar, foi minha irmã. Foi a primeira vez que o Senhor me mostrou como é dom de cura. Foi uma virtude que desceu e eu tremia, eu não sabia o que estava acontecendo. A virtude saindo e ele limpou o útero da minha irmã todinho. Quando ela foi fazer curetagem, o médico falou, seu útero tá limpo, você não tem nem ferida no teu útero, tem o que você fez? Você abortou no vaso sanitário? Ela falou, não. Então assim, eu tenho essas experiências de cura. E ele falou assim, você vai curar pessoas, você vai viajar países. Mas na minha cabeça, o que uma mãe pensa? Eu só pensava no meu filho. Porque eu pensei que eu ia entrar ali, eu ia falar assim, olha, porque você buscou, eu fecho a sepultura. Porque você é minha serva, porque eu te uso, eu não deixo o Gabriel morrer. Então a gente acha que por mais coisas que a gente faz pro Senhor, é que, não, eu sou isso. Não, não é. Não é pelo que eu faço, não é pelos dons que ele me deu, não é porque eu canto, porque eu prego, porque ele me usa pra curar, que ele vai me ausentar de passar. Ele não ausentou o próprio filho, quem sou eu? E ali quando ele foi falando, eu só pensava assim, fala dele. Fala que o Senhor não vai permitir aquela visão. E eu sabia desde criança que o que ele me mostrava acontecia. Eu só não sabia o tempo que ele iria fazer, mas eu sabia. E eu tava querendo alguma coisa que fosse assim, o Senhor pode mudar de ideia, o Senhor pode reverter a sentença, o Senhor pode fechar a sepultura. Quantas sepulturas o Senhor fecha? Então eu creio no Deus que dá livramento. E ele falou tudo isso pra mim, tremendo, e falou assim, missionária, ainda falava bem alto assim, tu verás o que eu vou fazer na tua vida. E foi me entregando várias coisas. Eu chorava, mas não falou nada do meu filho. Só falou assim, ô Senhor, para teu nome, te farei conhecida. E quem é mãe, né? Eu falei, Senhor, mas eu não quero isso. Isso não importa pra mim. E fui pra casa naquele dia. Quando foi no dia 10 de outubro, às 9h14, o meu filho recebeu um convite de uma menina pra ir na casa dela. E eu ainda falei com ele. Eu falei assim, filho, onde que você vai? Ele falou, não, eu vou na... Ele não tava na minha casa, tava na casa de colegas. Ele falou, não, eu vou na casa de uma menina. Ele até falou assim, mãe, você me leva? De carro, né? Você me pega aqui e me leva? Eu falei, te levo. Tá bom. Só que antes dessa conversa, meu filho morreu 9h35. 8h20 eu liguei pra minha mãe. Eu senti um aperto tão grande no meu peito. Eu falei, mãe, eu tô sentindo um aperto tão grande. Eu não associei em nenhum momento ao meu filho. Por quê? Se o Senhor me desperta pra alguma coisa, eu interfiro no que tem que ser feito. Eu iria impedir, porque eu iria lembrar de tudo. Porque o Senhor falou pra mim assim, ele vai receber um convite e dali ele não vai voltar. Ele recebeu um convite, ele falou de uma menina. O Senhor falou tudo pra mim. Só que eu não associei. O meu filho me ligando pra eu ir buscar ele e eu ligando pra minha mãe, vamos na igreja, mãe. Hoje eu não sei porque era uma segunda-feira e eu não ia em culto. Eu falei, não, que tem um culto bom de uma amiga minha, vamos lá. Ela, hoje eu não vou não porque tua irmã tá vindo aqui pra casa. Só que Deus já tinha usado, minha irmã é cristã, essa que o Senhor limpou o útero dela. O Senhor me usou pra limpar o útero dela com o bebê. Deus já tinha tocado nela e falou assim, vai pra casa da tua mãe e leva todos os aparelhos médicos que você tem. Aparelho de pressão, aparelho disso. E ela não entendeu, ela... E elas moravam perto, não tinha necessidade da minha irmã dormir na casa da minha mãe. Mas o Senhor falou pra ela assim, vai pra casa da sua mãe, dorme na casa dela e leva tudo. Eu também não sabia disso, ela me contou depois. E ali eu me senti uma angústia. Eu falei, minha mãe não queria ir, eu falei, tá bom. Eu fiquei quietinha, meu filho começou a me ligar. Mãe, me busca aqui, me leva ali na casa de uma menina. Eu falei, que menina é? Eu até falei assim, eu não falei isso. Porque num dia anterior, eu preguei pro meu filho. Quem pega o meu telefone até hoje, o meu outro celular... Eles vê tudo que eu falei pro meu filho. Tudo. Tudo que eu conversei com meu filho. Eu falei tudo pra ele. Sabe, parecia que Deus estava me usando pra falar com ele. Mas a vontade do Senhor foi feita. E ali, ele me ligou. Quando eu tava me arrumando pra ir levar o meu filho, ia morrer eu e ele. Ia morrer eu e meu filho. Na semana, nesses 10 dias que eu te falei, do dia 30, o Senhor colocou um louvor no meu coração e eu ficava ouvindo todo dia. Foi livramento. E eu mandava pra ele. Todo dia eu mandava pra ele. Porque na minha cabeça o Senhor estava dando livramento pro meu filho. O livramento era pra mim. Porque eu acho que quase 30 tiros dá pra 2 pessoas. E qual é a mãe que deixa o filho morrer? Então se eu levo meu filho num local que não era
que era uma emboscada e não era realmente, né, um encontro, eu ia tentar evitar, eu ia fazer alguma situação e eu ia morrer junto com meu filho. E o senhor ficou falando de livramento, eu mandando pra ele e o livramento foi pra mim. Ele falou pra mim, o livramento foi pra você. E ali, quando eu estava arrumada pra ir levar meu filho, ele falou, mãe, não precisa, o Uber já aceitou. Porque nenhum Uber queria aceitar pra levar ele lá. E eu falei, tá bom, filho. E ele me mandou o último áudio da vida dele, que ele falou, mãe, tô indo pra lá. E era perto da minha casa. E era tipo no centro, era bem perto. E amanhã eu vou pra casa. Esse é o último áudio do meu filho. E aí eu liguei pra ele. Ele falou isso, né, no áudio. Eu liguei. Quando eu liguei, ele desligou. Desligou a ligação, né? Que depois eu vi no celular dele, ele desligou a ligação. E ali tudo bem. Daqui a pouco, uma menina que, né, conhecia ele, falou assim, mataram o Gabriel. Eu acho que a pior notícia que você pode receber é da morte de alguém, principalmente do seu filho. Quando falaram assim, mataram o Gabriel, minha perna na hora, assim, eu não tinha mais controle da minha perna. Eu caí assim, e eu tava no segundo andar. Eu desci as escadas, isso é muito forte, sabe? Eu desci as escadas, eu não tinha mais equilíbrio, né? Porque foi uma notícia, assim. E eu ainda não queria acreditar, e eu fiquei ligando pra ele. Aí, ele não atendia. Eu fui. Eu tentei saber onde que era, né? Eu não sabia de nada. Foi quando a motorista de Uber era uma menina. Ela atendeu e contou tudo. Porque mandou embora, né? E ele tinha deixado o celular dentro do carro. Aí ela atendeu, ela falou o local do crime. E ele já sabia que ele tinha, né, partido. E eu fui pro local do crime. Local do que aconteceu. Quando eu cheguei lá, já tinha ambulância e já tinha policiais. E aí eu parei o carro na esquina e falei, mataram alguém aqui? Ele falou assim, mataram ali na frente. E eu fui me aproximando, a perna dele estava dobrada, eu fui olhando e eu falei, que não seja ele, né? Eu ainda tinha uma esperança. E aí eu vi meu filho, né, numa calçada, numa rua escura. Não sei o que ele foi fazer ali. Mas eu só entreguei. Os policiais olharam pra minha cara, perguntaram, quem é você? Eu falei, eu sou a mãe. Eu ajoelhei no corpo do meu filho. Eu vi todos os tiros que deram no meu filho. Eu ajoelhei, ele estava quente. Eu abracei o meu filho, eu passei a mão nele e falei, pra todo mundo ouvir, eu falei, Senhor, 19 anos o Senhor me deu pra cuidar, mas agora é contigo. Eu falei, filho, eu te amo. Eu peguei o que tinha carregador, coisas ainda tinha na bermuda e saí correndo. Aí o policial veio correndo atrás de mim. Porque eu não queria remover o corpo. Acho que mãe nenhuma quer ver um negócio desse. Então eu saí correndo. Porque na minha cabeça, assim, eu preciso agora cuidar de uma outra pessoa, que era minha mãe. Que eu falei que cuidou dele comigo. E ali eu saí correndo. Eu falei, minha mãe é minha mãe. Eu falei, minha mãe não vai aguentar. Na minha cabeça, assim, eu vou perder 2 pessoas. Que minha mãe sempre falava assim, Gabriel é minha vida. E ali eu deixei meu filho no chão, caído. Catei os dentes do meu filho no chão, porque eu falei assim, eu não vou deixar nada dele aqui. Catei os dentes do meu filho no chão, né, guardei, depois eu coloquei lá no caixão, né, no dia que eu enterrei com ele. E corri pra casa da minha mãe. Aí quando eu já olhei minha mãe já tava andando de costa, minha mãe já falava coisa com coisa, que ela já sabia, porque já tinham falado. E aí ela mandando mensagem pra ele, que depois o celular veio pra minha mão, né? E ela, filho, estão dizendo que te mataram. Que depois eu peguei o celular e eu vi a mensagem. Estão dizendo que te mataram, isso é verdade. Aquilo dele cortou meu coração. Então medicaram minha mãe e eu fui pra casa, porque ainda tinha minha filha. Ainda tinha que contar. Minha filha era unha e carne com o irmão dela. A minha filha entrou numa depressão profunda. Eu tive que segurar todo mundo. Eu estava de luto, eu tive que segurar todo mundo. A minha mãe, eu não tive o luto. E aí o meu marido veio do trabalho, me viu, mas ele viu que eu tava firme. Eu reuni os meus filhos, eu fiz uma oração desse jeito. Eu falei assim, vamos orar? Mas vamos também perdoar quem tirou a vida do teu irmão? Vamos perdoar? E eu falei assim, eu perdoo. Eu não quero saber quem foi. Não me importa quem foi, não importa. Porque eu sei que o Senhor levou. Que a palavra do Senhor diz que a vida e a morte está na mão dele. Se ele permitiu, ele sabe o porquê. Ele sabe, eu não sei. Ele tá lá na frente, ele sabe de tudo. Ele sabe por que eu passei por tudo isso, estou contando pra vocês. Ele sabe por que vocês estão ouvindo as pessoas de casa. Ele sabe de todas as coisas. Então eu falei, Senhor, se aprove o Senhor fazer, mais uma vez, só me dá estrutura. E eu vim, desde onde eu vi meu filho morto, até em casa falando assim, eu não tava lá. Porque a mãe é a protetora, né? Eu tinha que estar lá.
Era pra eu estar lá, não ia fazer nada, né? Mas eu tinha que estar lá, eu tinha que ser a última que ele tinha que ver, eu tinha que ter protegido. E quando eu cheguei em casa, que eu orei, meus filhos choraram, eu perdoei. Eles não entenderam, minha família não entendeu por que eu perdoei as pessoas. Falei, eu perdoo, não importa. Se hoje o Senhor quiser fazer do assassino um pregador, amém. E se ele quiser falar comigo, amém. Se ele quiser fazer da menina que convidou ele uma missionária, amém. Quem sou eu para falar que o Senhor vai fazer? Não fiz isso, eu perdoei. Todos os que fizeram mal pro meu filho, o Senhor sabe quem é. E eu liberei no mesmo dia. Eu liberei. E ali, eu falei, eu deitei na cama e pensei assim, e agora? Acho que a pior coisa que tem pra mãe, né? E agora? Como é que vai ser? Que eu sabia que eles levaram pro ML, né? Que eles me falaram, que eu saí correndo, eles foram atrás de mim. Mãe, me dá o nome. Eu dei o nome. Então, estamos levando pro ML, pra divisão de homicídios. E eu pensando assim, e agora? Aí a mãe já fica pensando, meu filho tá lá, meu filho tá aí, né? Enfim. E ali eu deitei. Quando eu deitei na cama, e eu tava falando, eu não tava lá. O meu celular acendeu. Tava do meu lado. Eu não queria nem olhar, porque eu sabia que tinha muitas mensagens. Quando o meu celular acendeu, estava escrito assim, eu não esqueço disso. Eu estava lá, quando ninguém mais estava, assinado Jesus. E depois eu tentei procurar do que se tratava, eu não sei até hoje. Mas estava escrito isso pra mim. Eu estava lá, assinado Jesus. Ali eu entendi, o Senhor estava lá. Então o Senhor que tinha que estar lá mesmo, quem sou eu, né? E ali o Senhor me fez dormir. Uma presença invadiu o meu quarto. O Espírito Santo entrou dentro do meu quarto. E ele repousou sobre mim. E ele falou, hoje você conhece a minha estrutura. Você vai saber quem eu sou. E quando ele falou isso, eu dormi. Eu acordei 10 horas da manhã e fui lembrar que meu filho estava morto. E eu falei, Gabriel morreu? E eu não conseguia ter desespero. Eu chorei muito na hora de escolher o caixão, porque é uma coisa muito forte. Qual que você quer? Você fica, né? E como demorou, o IML, ele não estava colocando na gaveta. Não estava. E eu enterrei meu filho em decomposição. Eu falo tudo isso porque a gente fala assim, poxa, quebrei minha unha. A irmã olhou pra mim de cara feia na igreja. Eu vou largar o ministério porque o pastor não me entende. Eu falo, gente, que isso? Tem gente abandonando o Senhor por qualquer coisa. Então o Senhor me permitiu ver coisas que você até fala assim, como você consegue falar? Eu também não sei, foi uma estrutura que ele me deu como ele deu pra Jó. E pra finalizar, né, o que aconteceu? Eu fui pra ML, meu filho já estava em decomposição, fizeram uma maquiagem pra poder melhorar a situação. E eu ali dentro da ML eu comecei a pregar. Eu peguei pra bandido, eu peguei pra preso, eu tava ali pregando. Eu falei, meu Deus, mas eu que quero, eu quero uma palavra, mas já que o Senhor, né? E o Senhor começou a falar pra mim no meu ouvido assim, a graça. Porque a única coisa que eu ficava pensando, será que ele foi salvo? Será que meu filho tá contigo? Porque por mais que ele falou, vou levar, a gente fica, né? Será assim? Eu quero ver. E o Senhor falou, a minha graça. Só que por mais que hoje eu seja teóloga, pós-graduada, são as experiências que te formam em Deus, não é? Você pode fazer cursos, mas é a sua experiência com Deus. Eu falei, e a graça? Eu falei, pela graça somos salvos e pela fé isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom de Deus. Falei, tá, Senhor, o que o Senhor quer dizer? E eu fui estudar sobre a graça, né? Um favor imerecido. E a salvação não é de nós. Não é mérito humano. Eu não posso dizer que eu vou ser salva porque eu sou pregadora, porque eu sou isso. Não. A graça vem de Deus e é somente dele e ele decide. E ali eu entendi e fui pra minha casa. Enterrei meu filho, preguei no velório. Os coveiros vieram, ficaram me olhando meio assustada, né? Pelo estado que tava. Não teve velório. Se você vê no vídeo, só tem eu e minha filha. Ninguém conseguiu ficar dentro porque não tinha condições. E eu costumo até dizer, e até para jovens que estão assistindo, até para conscientização do Setembro Amarelo, a única que fica até o final é a mãe. A mãe, ela vai ficar com você independente de qualquer situação. E ali eu falei, não, eu vou ficar, eu suporto isso aqui. E eu preguei, ministrei, meu marido gravou, colocou na rede social, eu nem tinha visto que ele tinha colocado. Fui para casa, até então. E falei, gente, me deixa sozinha, eu só quero ficar eu e Deus. Porque não adiantava vir ninguém, não adiantava alguém falar meus pêsames. Eu recebia, mas eu falei, agora é eu e Deus. Ninguém me interrompe, eu me tranquei no quarto. Falei, agora eu vou orar e jejuar. E o Senhor só me disse, não é nem o porquê. Eu não perguntei mais assim, por que o Senhor levou meu filho? Eu só falei assim, qual é o propósito? Porque eu sabia que era um propósito, eu não sabia que não era uma coisa pra me ferir. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele não faz nada pra fazer mal a gente. Nada. Então tudo tem um propósito do bem, pra te fazer bem. Mas como assim me fazer bem e levar meu filho? Tá vendo? A gente não consegue entender esse mistério de Deus, essa profundidade. E ali o Senhor me fez adormecer.
conversou comigo, me revelou coisas. Foi a maior experiência, Mayara, que você perguntou que eu tive, foi essa. O Senhor me mostrou como é a morte. Ele me mostrou que a morte é um sono. Não tem dor, não é uma coisa... É um sono, é como se você estivesse pegando no sono pra dormir. Ele deixou eu ter essa experiência maravilhosa, que eu falei, Senhor, como é que foi? Ele deixou, ele falou, vou deixar você saber como que é. E o Senhor, ele passeou comigo, ele falou sobre o filho dele, ele falou sobre a salvação. Que a gente tem uma concepção de salvação muito limitada, que só se for assim, ele falou, que eu que salvo. Se a salvação depende de alguma coisa que o homem faz logo, eu não precisava morrer na cruz. Então ele falou pra mim, quando eu falei está consumado, está consumado. Eu sou a salvação, eu sou a ressurreição e a vida. E você vai ver o seu filho. E ali o Senhor me mostrou o que ele falou antes de morrer. Porque eu perguntei, eu falei, Senhor, o Senhor já me usou pra curar? O Senhor me ajuda pra cuidar de pessoas? Eu visito tribos indígenas, né? Eu visito os indígenas, eu fui pra Bolívia pregar. Então eu falei, o Senhor me usa tanto, só me mostra. Não é que o Senhor é obrigado não, mas se o Senhor tiver misericórdia, assim, só me mostra o que aconteceu naquela noite. E ali, o Senhor já tinha falado comigo através da Uber, que eu perguntei pra ela assim, você sabe o que aconteceu naquela noite? E ela falou, sei. Ela falou, eu estava dentro do carro, uma moto chegou, pediu pra ele sair do carro, pediu pra eu sair do carro primeiro e o seu filho ficou no carro. Mas quando essa moto veio na contramão, ele já falou, o que é isso? É um assalto? Ele falou pra ela, na contramão. Ela, será que é um assalto? Uma moto na contramão? Aí, ela já saiu do carro. E ali ela viu ele ser executado. Hoje ela não mora mais no Brasil. Ela faz tratamento psiquiátrico. Você tem uma noção, a família dela entrou em contato comigo. Porque ela não suportou ver. Ela viu tudo. E eu falei pra ela assim, eu só queria te perguntar uma coisa. O que aconteceu? Você viu alguma reação dele? Ela falou assim, ele baixou a cabeça dentro do carro e ficou ali dentro. E um rapaz de moto gritando, sai do carro, sai do carro. Eu saí, ele ficou. E eu perguntei pra ela assim... E será que meu filho foi salvo? Eu fiquei fazendo várias perguntas pra ela. E ela falou assim, senhora, eu não sou cristã, mas minha família é. Eu sou lésbica, eu sou afastada, eu bebo, eu fumo, eu faço tudo de errado. Mas quando aquele homem chegou com uma arma apontada e falou, sai do carro, eu lembrei do Deus dos meus pais. E eu falei, Senhor, ela botou a mão na cabeça e falou assim, me perdoa pelos meus pecados e me salva. Ela falou, se eu, que tô errada, eu lembrei de Deus. Se o seu filho que é criado na igreja era baterista, você acha que ele não falou com o Senhor? Olha o que Deus usou, quem Deus usou. E ela falou, seu filho só saiu porque insistiram muito. Ele colocou o primeiro pé. Quando ele colocou o segundo ali, ele foi executado na hora. E eu fui embora, que eles mandaram eu sair. E foi só isso, tipo assim, não entrou mais em detalhes. E ali eu entendi que o Senhor já estava usando ela, já estava usando as visões, que eu falei antes, pra você entender o que ele iria falar. Por quê? Ela tinha falado isso. Mas eu não me senti segura. Eu peguei e falei, Senhor, me diz o que ele falou. E ali o Senhor e o Espírito permitiu, né, em visão, eu saber o que o meu filho falou. Ele falou, pai, perdoa os meus pecados. Se eu for agora, me perdoa. E ali eu entendi que o Senhor já estava falando comigo assim, filha, descansa, tá comigo. Agora vai fazer o que você tem que fazer. E quando eu saí daquilo tudo que o Senhor falou comigo, eu acordei, né? Estava em visão, eu acordei. E eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, amém. Amém, o Senhor já me mostrou. Eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu falei assim, me confirma na palavra tudo que eu vi aqui. Saiu aonde? Saiu em Jó. Então, o que eu deixei de ler em 6 meses, eu tive que ler no dia que eu enterrei meu filho. Dentro de casa, de madrugada, no meu quarto. E aí eu coloquei o dedo, quando eu abri, e eu li assim. Eu não quis... Saiu várias partes de Jó. Ele foi lá no final. Porque já era o final. Eu não quis ler. Quando eu coloquei o dedo que eu li, tava assim, e o último estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. E aí eu fechei a Bíblia e entendi que seria um novo ciclo. Através dali ele me levou para outros países. Eu fui pregar em velórios em tribos indígenas. Fui pregar em velório na Bolívia. Eu falei, por que você não tá me levando em velório? Porque eu tinha uma palavra para essas mulheres. Só que não só para isso. Para mulheres que sofreram agressão. Para mulheres que sofreram abandono. Para mulheres que sofreram estupro. Para mulheres que passaram por vários problemas psicológicos. Para mulheres que perderam filhos, algum parente que teve, né, a Covid. E o que mais se teve são pessoas que não conseguiram entender. E ali eu fui pra internet. Eu saí do meu quarto, eu entendi, fui olhar. Quando eu fui olhar, já eram milhões de pessoas. O meu telefone só tocava e eu não estava entendendo nada. Aí apareceu em emissoras de TV, eu não estava entendendo o que estava acontecendo no meu vídeo. Batendo 1 milhão em várias redes de outras pessoas, estava batendo 1 milhão. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eram pessoas presas, falando pra mim assim, eu volto pra Jesus hoje na cadeia por causa desse testemunho. Aí aquilo dele já me impactou.
Prostitutas na França estavam ligando pra mim, falando assim, eu estou na França, eu sou prostituta. Eu morava no Rio. Quando mataram meu marido, tacaram fogo, eu abandonei meus filhos, minha família inteira e vim me prostituir aqui. Eu estou voltando pro Rio de Janeiro pra cuidar da minha família porque eu sou covarde. Se você passou por isso e você tá aí, por que eu não posso suportar? Eu largo a prostituição. Eu comecei a ficar impactada com os testemunhos. Aí as pessoas assim, ó, Deus levou teu filho, mas tem um aceitando Jesus aqui agora. E mandava os vídeos pra mim. Aí eu comecei a entender. Eu não tive luto, porque eu comecei a receber vários relatos de mães que estavam passando por situações piores do que a minha. Então eu falei, então eu sou uma voz? É isso aqui? Essa dor aqui, como eu falo no vídeo, ninguém gera testemunho sorrindo. Não gera. Primeiro a gente chora, depois a gente ri. Então eu falei, é isso aqui que o Senhor tem pra mim? É essa história, é essa bagagem? É isso aqui que o Senhor vai fazer? Sim. E aí o Senhor me deu um instituto. Hoje eu cuido de mulheres. E esse foi mais um testemunho tremendo, irmãos. Aqui do podcast Pode Crer. Assim como eu já tinha dito para vocês, irmãos, era sim um testemunho muito forte, testemunho muito impactante, que esta missionária, ela nos relata um momento que ela perde o seu filho. Só que você vê que através desse acontecido, Deus fez algo tremendo na vida dela. E você vê, né, para uma pessoa conseguir ficar de pé, passando por tudo isso, é só Deus, irmãos. Só o Senhor que nos traz essa paz, nos traz essa tranquilidade. Ela teve sim o seu momento ali onde ela precisou passar de aceitação, mas sim como ela também disse que ela não teve o tempo de luto, o momento de luto ali. Ela teve que cuidar da família dela, e isso é só a graça de Deus que dá. Porque uma mãe que perde o seu filho ter que ajudar outras pessoas, a gente vê também na vida de Ezequiel, né? Ezequiel, ele perdeu a sua esposa e ele não teve um momento de luto. Ele não teve aquele tempo de parar e ficar ali prostrado, triste, que é um tempo que alguém que perde um ente querido merece, né? Só que ela não teve isso. Pelo contrário, ela teve que ser forte, ela teve que se levantar e ajudar a sua família. Mas eu vejo também que através desse acontecimento, Deus, ele fez algo tremendo na vida dela. E isso é muito lindo, né? A forma que Deus trabalha, embora nós não entendemos, não compreendemos como que Deus trabalha, a forma que Deus age, mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, irmãos. Continua mesmo através das nossas dores, das nossas dificuldades, a vontade do Senhor continua sendo boa, né? Apesar que temos que chorar por isso, mas é o preço que temos que pagar, né? E isso não é nada, né? Como ela mesmo disse, Jesus foi entregue na cruz por nós. E quem somos nós para não passar por dificuldade? Quem somos nós para não passar por dias difíceis? Nós, mais que todo mundo, temos que passar por dias difíceis, né? Somos tão falhos, tão pecadores, mas a graça do Senhor ela é tão grande sobre a nossa vida que eu entendo que no meio de percas o Senhor faz algo novo, porque o Senhor nos usa, só que para Ele nos usar, Ele precisa trabalhar em nós. Precisamos nos transformar uma testemunha. Você vê a vida de Jó como foi, né? Um homem temente a Deus, reto, íntegro e temente a Deus, só que teve que passar por esse processo. Teve que perder seus filhos, teve que perder todo sua condição financeira e ficar somente com o caco. Mas é o que eu costumo ministrar, irmãos. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu sua esposa, porque através da sua esposa Deus deu outros filhos para ele. E eu entendo assim que mesmo ele tendo outros filhos, sendo restituído tudo que ele tinha em dobro, ainda fica as marcas, né? As marcas da perca, as marcas do sofrimento, ainda ficou as marcas no corpo dele,
da lepra que ele teve e as marcas no coração de ter perdido seus filhos. As marcas nunca vão sair de nós, mas as marcas nos ajudam a conhecer o Senhor. Você só conhece Deus através das suas marcas, porque Jó conhecia somente de ouvir falar, só que agora os olhos dele vê. Amém? Fica com esta palavra, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Guarde esta palavra no teu coração e não importa se você está vivendo momentos difíceis de luta, momentos de perca, momentos de luto, entenda que Deus ele tem um propósito para tudo. Você viu que essa mãe ela orou durante 6 meses, mesmo assim Deus levou. Por quê? Porque Deus não faz através de nós mesmos. Não é porque nós oramos, porque buscamos. Não, Deus ele faz, ele age por propósito. E se Deus viu o propósito em levá-lo, ele levou. Mas se Deus visse um propósito para não levar, ele não teria ter levado. Então entenda que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Apenas aceite a vontade de Deus para a sua vida. Não lute contra a vontade de Deus para a sua história. Amém? Que Deus abençoe você tremendamente de uma forma especial. Que Deus abençoe, fica na paz e até o próximo vídeo.